Coloque, olha, coloque muros de proteção na sua casa. Coloque muros de proteção na sua família. Que muros de proteção são esses? Os muros de proteção, é isso que você fez aqui, ó. É a oração. É buscar o poder de Deus, a presença de Deus. Amém? Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração, nada. Amém? Tem vida de Deus aí? Tem vida de Deus, né? Tem que ter vida de Deus, irmãos. Porque tem que ter um escudo de Deus. Eu tenho vida, ontem nós falamos aqui, né, sobre isso, sobre a vida de Deus, para transformar, né, a nossa vida. A vida de Deus para transformar a vida das pessoas, né? Para mudar as pessoas. Mas a vida de Deus que eu tenho que ter, eu preciso ter para mim a proteção. Como escudo, amém? Mas quantos, infelizmente, não têm essa vida de Deus, né, irmãos? Sabe por quê? Porque não crê nesse Deus. Porque não tem fé no Deus que você está diante dele. Infelizmente, irmão, você sabe disso? Você tem noção disso? Que tem muitas pessoas agora que estão diante de outros deuses. Olha, se para nós já é uma luta, né? É uma batalha constante. Muito obrigado, meu amado. Deus te abençoe. Servo bom e fiel. Tá bom, pode deixar. Eu bebo as duas. Irmão, vocês aceitam água? Jesus está dando água para vocês, amém? Estão recebendo aí? A água da vida, amém? Irmãos, se para nós que estamos diante de um Deus vivo, por que vocês vieram aqui à frente? Vocês vieram aqui à frente justamente porque vocês creem que o Senhor está aqui. Agora você está vendo o Senhor aqui? Quem viu Deus aqui? Tem alguma estátua de Deus aqui? Não. E é justamente isso que o Senhor quer. Que a gente viva pela fé. Olha o testemunho da querida Estela. Orar para conquistar. Antes que aconteça, ore. Irmão, você vai esperar a coisa acontecer para depois orar? Não. Estabeleça muro. A gente não, hoje não é assim. Quem aqui construiu sua casa, mora? Que lindo, ó. Vou sair no Record. Irmãos, quem aqui construiu a sua casa? Quem tem casa aqui e não tem nenhum muro na casa? Tem alguém? Aí. Por que nós construímos muros de proteção, né, nos nossos bens materiais? Nós colocamos proteção no veículo, sim ou não? Tem proteção no veículo. Tem proteção na casa. Eu sei que você está pensando, né, na segurança da sua família. Ótimo, glória a Deus. É porque você dá valor para os seus familiares. Mas por que nós não construímos muros de proteção espirituais? A gente deixa a coisa acontecer. Deixa tudo aberto para o inimigo. E depois do ocorrido, tanta coisa podia ser resolvido, né? Antes que fôssemos atacados. Vocês acham que os anjos estão aí para quê? Os anjos estão aí ao nosso serviço. É sério esse negócio de anjo colher sua oração aqui, é muito sério, irmão. Pode ter certeza, toda vez que você está diante de Deus orando, eu não sei se eu vou aguentar contar isso não, porque está muito forte a presença de Deus aqui, mas eu vou tentar. Deus vai me dar força. Eu estava num culto de homens, há poucos dias atrás, numa igreja, de uns pastores amigos, de outra denominação, e terminou o culto, aí veio um irmão que eu conheço há muitos anos, eu conheci ele quando eu cheguei para Mateus Leme, o irmão Vicente, pai do Silvano. Quem conhece o pai do Silvano? O irmão Vicente, aquele homem é, né, fora de série, né? É um cristão. Ele não é crente não, ele é cristão.
O irmão Silvano, o irmão Vicente chegou para mim no final do culto lá, me deu uns 3 abraços. Aí nós começamos a contar experiências de vida com Deus. Nós não, né? Mas ele, eu não sou bobo, né? Deixei ele contar, né? Eu só recebendo, né? Eu só sendo edificado. Aí ele disse que ele está tendo tanta experiência com Deus de oração, irmãos, que ele estava lá, ele é viúvo. E nesse dia ele estava sentindo assim uma tristeza. Ele acordou de madrugada. Aí foi orar. Falou: pastor Denilson, fui orar lá no meu quarto. Aí eu estou orando lá, pastor, e eu senti uma presença tão gostosa de Deus. Eu senti o toque de Deus. Eu comecei a chorar. E ele disse que chorava ali dobrado. Aí ele acabou a oração, ele abriu os olhos. O que tinha? As lágrimas estavam todas ali. O chão molhou onde ele estava orando, porque ele chorava tanto que molhou o chão. Aí ele falou assim, ele pensou: vou levantar, vou pegar um pano para enxugar. Quando ele ameaçou levantar, o anjo botou a mão nele e falou assim: não precisa levantar para enxugar, já tem um anjo colhendo as suas lágrimas e colocando numa taça de ouro. Meu Deus! Quando ele falou isso, irmãos, nós sentimos a presença de Deus tão forte ali. Eu comecei assim a sentir Deus ali, mas foi tremendo. Por que eu estou contando isso? Porque, irmãos, nós vivemos, isso é o nosso alimento. Isso é que nos fortalece. Irmãos, imagina, ele ouviu o próprio Deus, o enviado de Deus, falar: não precisa, ou seja, não carece você pegar pano. O anjo já está recolhendo as lágrimas e colocando. Depois eu dou liberdade de vocês perguntar para ele. Fala: o pastor Deus contou o testemunho do senhor lá na igreja, irmão Vicente. O Júlio conhece, né, Júlio? A irmã Márcia, né? Mas, irmãos, eu só estou contando isso para vocês entenderem como que isso é espiritual. Aí quando eu falo que o anjo está aí, ó, colhendo, levando e subindo e descendo, é isso que está acontecendo realmente. Você acha que Deus ia deixar a gente enganado, irmãos? Você acha que Deus ia mandar a gente orar e não acontecer nada? Pensa, Deus não é justo? Deus não é fiel? Então creia que toda vez que você abrir a sua boca, Deus está ali. Mas então tem pessoas que não recebem, que não têm a vida de Deus, porque estão, infelizmente, diante de outros deuses, deuses que ela precisa ver, deuses de barro, de pau, de ferro, de ouro. E sabemos o que diz o Senhor a respeito dessas coisas. Quer ver? Vamos ver aqui, lá em Salmo 115, 4, versículo 8. Só para a gente está fazendo a introdução aqui para entrar na mensagem. Eu vou ter que ficar esperto, né? Porque o tempo, né? Sabe como é que é, né? A profecia cumprindo, né? Salmo 115, versículo, diz assim, ó: os ídolos deles, é palavra de Deus, irmãos, é a Bíblia, é o Senhor. Hoje os meninos da Exultes aprenderam, né, que a Bíblia não contém a palavra de Deus, não é isso? Amém? A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é, diga assim comigo, a Bíblia é, diga, é a palavra de Deus. Deus precisava de algo para se comunicar com o homem, para ensinar o homem, porque o homem havia caído. E o que Deus fez? Ele criou a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ali está, ó. Ele diz assim, ó: o Senhor falando comigo e com você. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mão humana. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, irmãos, isso aqui, ó, é onde eu queria chegar. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. O Senhor, nosso Deus, o Deus vivo, aquele que eu não vejo, que você não vê, que você não, né? A gente não
Não percebe, os nossos olhos não pode, irmãos. Por causa de quê? Por causa da sua super, hiper glória. A gente não aguentaria ver Deus. Aí as pessoas têm essa necessidade de ter que tocar, de ter que ver. Aí não é pela fé, não. E Deus quer que a gente ande de fé em fé. Então se eu me comprometi a andar com Deus de fé em fé, eu vou crer no sobrenatural, eu vou crer naquilo que eu não, isso é fé. A fé, Hebreus 11, é a certeza. Por isso que eu falei, não, quando você orar, irmãos, não olha a situação caótica do momento que a pessoa está vivendo, não. Já vê ela saindo da prisão, já vê ela no altar de Deus aceitando Jesus, já vê ela saindo do hospital. Porque Jesus fazia assim, né? Ai, Jesus, morreu. Morreu não, está dormindo só. Mas ela tinha morrido? Ela tinha morrido sim. Mas Jesus falou assim, não, morreu não. Ela dorme. Talita cumi. E por que eu e você não podemos reagir dessa forma? Por que a gente não tem essa paz de Jesus? Por que Jesus precisou disso aqui para crer? Não. A vida de Deus estava em Cristo. Jesus tinha a vida de Deus. E eu e você, como servos de Deus, como cristãos, não somos cristãos? Nós precisamos dessa mesma vida de Deus em nós, para agir da mesma forma. Então, as pessoas que creem dessas coisas, nesses deuses, como diz ali, ó, tanto os que fazem, como os que creem nesses deuses, tornam-se como eles. O que é? Não veem o mundo espiritual, não entendem, não falam da parte de Deus, não são usados por Deus, não têm a vida de Deus, irmãos. Vocês estão entendendo? Vocês estão aí, amém? Parece que está tenso, todo mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Glória a Deus, diga assim, glória a Deus. Porque pelo menos não é o meu caso. Glória a Deus. Mas não é o meu caso e não é o seu caso, mas tem quantos casos desses na nossa casa? Tem quantos casos desses na nossa família? Salmo 115, 4, depois você lê. Salmos 115, 4 ao 8. Mas vamos para o outro lado da situação. Vamos para outra parte. E os que depositam sua fé em Jesus Cristo? É o seu caso? Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Você depositou a sua fé em Jesus Cristo? E esse caso? Quem depositou a fé em Jesus Cristo recebe o quê? Fala comigo assim: incontáveis bênçãos. Quem depositou a sua fé em Jesus, olha aqui quem depositou a sua fé em Jesus, todos vocês que oraram em nome de Jesus, todos que vieram à frente em nome de Jesus, aí vocês, recebem o quê? Incontáveis bênçãos. Diga assim, presente. E diga, eu recebi o presente, tá? Não é um não. O presente de Deus. Eu recebi. Você recebeu o presente de Deus? Sabe por que você recebeu? Você já recebeu o presente de Deus. Mas pastor, que presente é esse? É o presente. Todos que depositaram sua fé em Jesus Cristo, recebeu o presente de Deus. É o seu caso? Mas você talvez não está sabendo que presente é esse. Tem gente aí que fala logo, pastor, que presente é esse? Sabe qual é o presente que você recebeu? Antes da salvação. Você recebeu diga comigo, a graça.
Repita, a graça. Diga, eu tenho a graça de Deus. Mas diga assim, mas eu não sei o que é, qual o valor, como é preciosa essa graça de Deus. Nós não sabemos do valor dessa graça. Não sabe mesmo. Não sabe não. Nós não sabemos não. Nós não sabemos quão preciosa é essa graça de Deus. Nós agora só sabemos que nós recebemos essa graça, que no grego é gratia. Nós recebemos essa graça. Perdão, no grego não. No latim é gratia. No grego é charis. A gente só sabe que todos que depositaram sua fé em Jesus recebeu o presente. E o presente chama a graça. Então a graça significa presente de Deus, dom de Deus. Ela significa favor, fala assim, favor imerecido. É um presente que eu e você não merecíamos, não. Mas o Senhor presenteou. Por quê? Porque eu recebi Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador, estou crendo nele. Por eu crer em Jesus, porque eu recebi Jesus, automaticamente eu veio junto um presente, a graça. Mas eu não sei o que é a graça. E essa graça, irmãos, que é também uma dádiva, benefício, eu gosto da palavra benefício, né? Qual brasileiro que não gosta de um benefício? Fala aí. As pessoas quando vão entrar na empresa, tem uns aí até perguntam, quais os benefícios que tem lá, não é? Quais os benefícios que eu vou ter para fazer? A gente não gosta de benefício? Gosta. Lá tem cartão de alimentação, lá tem cesta básica, lá tem folga de domingo, não é assim que as pessoas falam? É benefício. Então, o que o Senhor nos presenteou foi justamente com isso, o benefício. O presente de Deus é a dádiva de Deus, é o benefício de Deus, e não depende de mérito próprio nosso, não depende do teu esforço não, irmão, não depende, das suas atitudes, que tenhamos ou não, ou algo que façamos ou deixamos de fazer, não depende do seu certificado de escolaridade, não depende, se você tem mestrado, se você tem bacharelado, amém? Não, glória a Deus por isso, não depende de nada disso. Ou seja, esse presente não depende do seu esforço, do seu intelecto, não. A graça não depende disso. Logo, a graça está reservada para aqueles que depositaram sua fé em Jesus. Romanos 5,15, vamos ler? Romanos 5,15. Olha lá. Entretanto, não há comparação entre a dádiva, ou seja, a graça e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, foi ou não foi? Muitos morreram por causa da transgressão de Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. A graça o quê? Transbordou. E aonde nós estamos no meio de onde ali? Dos muitos. A graça de Deus transbordou para muitos. Aí Deus está falando com você. Você tem a graça de Deus? Quem tem a graça de Deus, diga amém. Está aí.
é a palavra se cumprindo na sua vida. Por isso que a palavra é viva. Quem tem a graça de Deus, sente isso, não sente? Sim ou não? Por quê? Você fica em paz. Você fica tranquilo. Quem tem a graça de Deus tem medo de morrer? Pensa. Tem não, irmão. Porque já tem a graça. Nós vamos ver o que é a graça daqui a pouco. O homem não merecia mais a salvação, o perdão e o amor de Deus. Não merecia mais não. Caiu, pecou. Não merecíamos. Mas por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício, o Senhor nos resgata do nosso pecado, oferecendo a nós um novo e vivo caminho. É esse o caminho que você está. Hoje, você se encontra num vivo e novo caminho. Por isso que nós falamos de metanoia. Por isso que nós falamos de conversão. Porque antes de Jesus na sua vida, antes de você entregar sua vida para Jesus, você estava indo numa direção, olha lá, a palavra ali, ó. A direção do pecador, a direção da morte, a direção do homem da transgressão, do pecado, da mentira, das trevas. Mas aí quando entrou Jesus, quando você optou, você escolheu, né? Não foi forçado. Aí você entrou, saiu daquele caminho, né, velho, aquele caminho de morte, e você converteu, você aprumou, você viu a luz, você viu a salvação, você sentiu que há um Deus verdadeiro, você sentiu o verdadeiro amor. Aí você entrou o quê? Num novo caminho. O caminho que leva aonde? A vida eterna. Isso é a graça atuando em nós. Quer ver Hebreus 10? Põe aí por favor, Hebreus 10, capítulo 19, 21. Hebreus, você que está lendo aí, ó. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Por um quê? Eu e você podemos entrar onde? Por qual caminho? Por aquele caminho antigo podia? Tinha acesso? A gente até tentava, né? A gente tinha fé naquela época, né? Mesmo no meio de todas as trevas ali, todo o pecado, a gente cria em Deus. Mas tinha acesso? Não tinha. Eu precisei ir para um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Mais um. 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, quando você recebeu Jesus, quando você entregou sua vida para Jesus, você saiu daquele caminho velho, aquele caminho tenebroso, e veio, mesmo no mundo, irmãos, alguém precisou sair do mundo para andar nesse novo caminho? Não, nós estamos aí no mesmo mundo, né? Estamos aí, ó, lidando, trabalhando, estudando, né? Rompendo, mas num novo caminho. Por causa de quê? Justamente por causa da graça. Diga, a graça de Deus. Não esqueça disso, irmãos. Da graça de Deus. Então, isso que nós acabamos de ler é justamente a graça de Deus atuando em nossas vidas. Amém? Está entendendo? Em Efésios 2, versículo 1 ao 5, diz o quê? Vamos lá. Que o Senhor nos vivificou pelo poder de quê? Fala, da sua graça. Repita comigo assim: eu fui vivificado, com fé, diga, eu fui vivificado, para o diabo ouvir, vai, para o diabo ouvir, eu fui vivificado, pelo poder da graça. É isso,
Não tem nenhum morto aqui. Você tem a vida de Deus. Você foi vivificado pela graça de Deus. Efésios 2, versículo 1 diz assim. Olha lá o que diz, 1 ao 5. Vocês estavam o quê? Mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos lá naquele velho caminho, no caminho antigo, no caminho da transgressão, no caminho da desobediência, no caminho do pecado, no caminho das trevas, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, no caminho velho, a ordem desse mundo. A gente tem ouvido muito isso hoje, nos dias de hoje, né? Vamos lá, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha aí, irmãos. Vai. Todavia, porém, contudo, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. 5. Deu-nos vida. No início, disse que nós estávamos aonde? Mortos. Mas, por causa do amor de Deus, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Quem recebe, diga glória a Deus. Pastor, então é isso. A graça é tudo isso. Eu ganhei um presente de Deus, mas eu não sabia do valor, da preciosidade e do poder dessa graça. Você tem a graça? Ah, eu tenho a graça, eu recebi um presente de Deus, a graça. Ah, você tem a graça? Eu tenho a graça. Beleza, eu tenho a graça. Meu irmão, não é assim não. A graça é algo muito valioso, muito preciosa. Olha o que a graça faz. O que a graça faz? Aí sim, Silvia, o que você falou. A salvar. Quando eu perguntei o que nós recebemos de Deus, a Silvia disse salvação. Mas não. Primeiro nós recebemos e a graça nos leva a aquilo que a gente mais sonha, aquilo que a gente mais luta por ela. Não é? O cristão luta mais pelo que nessa vida, irmão? Pela sua salvação, é claro. Ninguém quer ir para o inferno, não. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer retornar para o paraíso. Todo mundo quer ver ruas de ouro, andar sobre ruas de ouro, mares de cristal. Quer sentar com Jesus na glória. E ele já fala sobre isso aqui daqui a pouco. Olha o que a graça, olha como que a graça é poderosa. E no versículo 6, diz que Ele, por causa da graça, nos ressuscitou. Olha lá, Deus nos ressuscitou. Irmãos, não está dizendo que Deus vai nos ressuscitar, não. Está dizendo que você, que recebeu a graça, já foi ressuscitado. Deus nos ressuscitou com Cristo. O próprio Deus está vendo lá na frente. O próprio Deus está alimentando a sua fé. O próprio Deus está te fazendo crer nisso. Nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele te ressuscitou. Você tem noção disso que está sendo falado aqui, meu irmão? Você crê mesmo nessa palavra? Que o Senhor está dizendo? Que Ele te ressuscitou e te fez. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é assentar com Cristo nas regiões celestiais? Tudo porque você não merecia, porque nós não tínhamos direito, mas Ele nos deu um favor imerecido. Ele te presenteou com algo chamado graça, que já te fez ressuscitar com Cristo e muito mais, assentar com Jesus nas regiões celestiais.
Isso aqui é só para quem tem fé, meu irmão. Isso aqui é só para quem anda no sobrenatural. Isso aqui é só para quem entregou a sua vida para Jesus de verdade. Isso aqui é para quem honra Jesus todo dia. Na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, no meio das pessoas, no meio do público, no comércio. Isso aqui é graça, meu irmão. Não é para qualquer um, não. É para quem escolheu. É para quem entregou sua vida para Jesus. Por isso que é tão precioso, por isso que é tão poderoso, por isso que é glorioso, não é? É glorioso, meu irmão, isso aqui. Aí eu te pergunto, tem presente melhor do que esse? Fala para mim. Você acha que existe na face deste universo um presente melhor do que esse, que o Senhor já te deu? Já está aí, está com você. Aí eu te falo assim, quantos não abandonaram esse presente? Sabe por que abandonaram? Lucas, sabe por que abandonaram, Lucas? Porque não tinha noção do valor deste presente, não tinha noção da preciosidade desse presente, talvez não sabiam que esse presente, a graça, dá direito à salvação. Glória a Deus pela sua vida, que está aqui hoje. Glória a Deus que você tem a graça. E no versículo 8 diz que somos salvos pela graça. Salvos pela graça. Graças a Deus que não somos salvos pelos nossos esforços e méritos próprios, né? Graças a Deus. Porque senão a gente estava lascado. E olha que Deus fez tantas tentativas, né? Com homens de Deus, Noé, né? Tantos outros, Moisés, e não deu certo. Aí o Senhor chegou, no momento falou assim, não, tem que ser pela graça. Vai, filho, você tem que morrer lá na cruz, porque entrou por um homem e vai ter que sair por outro. O pecado. Aí entrou a graça. O plano perfeito de Deus. E é você que tem a graça. João 1,14 diz que ele se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Olha lá. Aquele que é, lembra que eu falei? É a palavra. Tornou-se carne. Porque Jesus é o verbo. Mas ele, o verbo, se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. É por isso que Jesus suporta. Aí você fala assim, nossa, mas como que pode um homem como Jesus suportar tudo aquilo? Você já pensou assim, não já? Como que pode, né? Jesus tomou o chicote pegava, arrancava pedaço de carne dele. Imagina a Estela olhando, né? Você viu não, né? O filme não, né, Estela? Viu? Você não pode ver não, viu? Imagina, irmãos, dilaceraram Jesus, moeram Jesus, fincaram uma lança em Jesus, cravaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. As pontas do chicote tinham pedaços de osso, outros dizem que era de ferro, para pegar, fincar e puxar. Mas por que Jesus suportou tudo isso, hein? Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabia perfeitamente o valor que tem, a preciosidade da graça que estava nele, e que ele tinha que conquistar essa graça para mim e para você. Mas quantos hoje que não dão nenhum valor a esta graça, que por qualquer motivo sai da presença de Deus? Meu Deus! É porque não conhece como Jesus conhecia o valor da graça. Como é preciosa a graça. Agora você sabe, irmão, o valor da graça. Sabe, Deus está te mostrando o valor da graça.
Isso é o suficiente para você continuar nesse novo caminho por toda a tua vida enquanto você pisar nessa terra. Sim ou não? Dá para seguir agora? Dá para continuar? Mesmo com tanta luta? Tem luta lá? Tem gigantes? Ontem nós estávamos aqui derrubando gigantes, né? Os jovens vieram tudo aqui na frente, ó. Cada um com seus gigantes, né, Eleni? Vieram aqui, ó. O pastor Marcílio pregando, quem tem gigantes, problemas, dificuldades, vem aqui à frente. Aí os jovens vieram para derrubar os gigantes, o medo, né, Estela? O medo. Falamos sobre o medo aqui ontem. Quem não sente medo, irmão? Quem não sente angústia? Quem não sente opressão? Quem aqui não é oprimido? Mas Jesus falou, no mundo tereis aflições. Jesus podia até ter dito assim, olha, vamos falar um negócio aqui, ó. Jesus podia ter dito assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque vocês têm a graça de Deus. Sim ou não? Porque na verdade é isso também. Eu creio que Jesus queria dizer isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. É como se Jesus falasse, porque eu tenho a graça, e por isso eu venci. Então quem tem a graça, vence. Porque você vai se lembrar da graça o tempo todo. O presente, é o presente de Deus. Eu já recebi o presente de Deus. E Romanos 3:24 diz que somos justificados gratuitamente. Justificados, irmãos, olha lá, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por isso, que quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando você convida Jesus para morar na sua vida, quando você abre o coração e fala, Jesus, estou morrendo de amores pelo Senhor, vem morar na minha vida, Senhor Jesus, você é justificado ali automaticamente. É isso aqui, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Quando você entrega a vida para Jesus, quando você escolhe caminhar com Jesus, mesmo em meio a toda a tormenta, a graça é tão poderosa, é tão preciosa, um presente tão glorioso, que certa feita, Paulo orou 3 vezes ao Senhor, pedindo para o Senhor, o quê? Tirar dele o espinho na carne. Foi ou não foi? Vocês lembram dessa passagem? Aí o que o Senhor disse para Paulo? Olha só, Paulo, irmãos, pensa a situação de Paulo, ninguém sabe que espinho na carne é esse, nenhum teólogo consegue explicar, Deus não quis revelar qual é o espinho na carne de Paulo, mas Paulo, ele estava tão angustiado com aquilo, né? Ele estava sofrendo com aquilo, que ele orou ao Senhor 3 vezes, Senhor, tira esse espinho, Pai, Senhor, tira o espinho da minha carne. Era algo terrível, irmãos, estava acontecendo com Paulo. Aí Deus vira para ele e fala assim, não, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Deus diz para você hoje, pare de reclamar, pare de choramingar, só continue com a graça, lembre-se da graça. Isso, essa oração de Paulo está lá em Coríntios 12:9, 2 Coríntios 12:9. A graça é tão maravilhosa que fez de um condenado, olha a graça aqui agindo, ó. Olha a graça em ação, e Jesus fez questão de deixar registrado lá em Lucas 23:42. A graça é tão maravilhosa que fez de um condenado à morte eterna, em questão de poucas horas, poucos minutos, um cidadão do reino dos céus. Olha lá, Lucas 23:42 e 43. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto. Olha o que Jesus falou. Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quem que falou isso?
Quem que era esse homem aí? Quem que era esse homem que pediu Jesus para lembrar dele? O bandido, o ladrão, lá na cruz, do lado de Jesus. Jesus, ele creu, não creu? Sabe o que ele estava fazendo ali? Praticamente ele estava recebendo Jesus como Senhor da vida dele, de outra forma, com outras palavras, não é ou não é? Sim ou não? É. O ladrão na cruz recebeu Jesus lá na cruz, no meio ao sofrimento, condenado. Ele estava indo para onde? Ele estava condenado, certamente que ele estava indo para o andar de baixo, mas ele encontrou com a graça no meio do caminho. Para onde que ele foi? Você tem noção para onde que aquele ladrão foi? Você tem noção que ele foi perdoado ali? Jesus falou assim: eu garanto, olha lá, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso, tudo por causa da graça, porque daqui a pouco, eu vou conquistar essa graça para você, e você vai ser o primeiro que ir comigo. E não é diferente de nós não, irmãos. Eu e você não estamos pregados lá na cruz, mas eu e você, assim como aquele ladrão, temos a graça, e Jesus está garantindo para você também, que você já está, o quê? Ressuscitado com Ele. Jesus estava falando para aquele homem ali, ó, você vai ressuscitar comigo daqui a pouco, espera, você vai assentar comigo lá nos tronos celestiais, eu garanto. Isso é a graça. Isso, porque se cumpriu na vida daquele homem o João 5,24, olha lá. Olha o João 5,24, o que diz? Atenção todos vocês, para João capítulo 5, versículo 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Aquele homem estava o quê? Aquele homem lá na cruz estava o quê? Condenado. Mas ele fez o quê? Ele creu. Aí o que aconteceu? Mas já passou da morte para a vida. Em questão de segundos, em questão de minutos, aquele homem que estava condenado às trevas eternas, à morte eterna, ele subiu com Jesus, foi ressuscitado com Jesus. Aí eu te pergunto, irmão, irmã, existe presente melhor do que esse? Alguém pode te dar um benefício melhor do que esse? Fique de pé no seu lugar. Você, só os que receberam a graça, só os que têm esse presente de Deus, fique de pé. Feche seus olhos por um instante, por gentileza. Medite sobre a graça. Você tem a graça? Você tem certeza da graça de Deus na sua vida? Porque você precisa da graça para ter vida eterna, é o que diz a palavra. Mas como receber a graça? Pastor, eu sinceramente, eu estou pensando aqui, eu não tenho certeza. Como que eu recebo a graça, pastor? Deus, eu quero essa graça, e eu creio que o Senhor está me dando mais uma oportunidade hoje, para receber esse presente. Ai Deus, eu já recebi tanto presente, recebi muito presente quando eu casei, no meu aniversário, mas Senhor, nenhum desses presentes que eu recebi na minha vida se compara ao presente do Senhor. Aí Jesus diz, na sua palavra, que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá.
Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta. Jesus está dizendo para você nessa noite: e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta da sua vida, do seu coração, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Sabe o que Jesus está falando? Se você ouviu a voz dele nessa noite, e se você está com o coração aberto para recebê-lo, ele vai te dar o presente agora. Se tem alguém nessa noite, feche os seus olhos, igreja, por favor. Se tem alguém nessa noite que não tem certeza desse presente, dessa graça, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. Você que não tem certeza dessa graça, isso, põe a mão no seu coração. Você que não tem certeza, tá, irmãos? Os irmãos que já sabem, né? Não põe a mão não. Deixa só os irmãos, só aqueles que não têm certeza, porque é com eles que Deus é você que Deus quer presentear nessa noite. Porque o Senhor está te dando a oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador, e também Ele quer te presentear. Então você que colocou a mão no seu coração, se você puder, eu gostaria que você viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Por favor, alguém acompanha essa pessoa aí, por gentileza. Eu vou ficar aqui, ó. Eu quero fazer uma oração por você. Você que colocou a mão no seu coração, sai do seu lugar, vem receber o presente. Isso, amém. Tem mais pessoas, pode vir. Não fica com vergonha não, a vergonha é do maligno. Eu sei que seu coração deu uma disparada aí, as pernas, né, talvez estão tremendo. Mas olha, é o seu dia, é a sua noite, é a noite que o Senhor Deus escolheu para presentear você com a graça. Amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos, igreja. Em nome de Jesus.